Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Eu sempre digo que a internet tem níveis de profundidade que a maior parte das pessoas nem imagina. A maioria vive na superfície, onde tudo é filtrado, mastigado, higienizado. Mas existe um espaço. Não falo da deep comum, nem daquelas conversas de fóruns escondidos. Um espaço que parece vivo, algo que não deveria ser acessível por ninguém. E eu descobri isso enquanto ainda estava na faculdade. Esse meu relato servirá como um alerta. Não usem ou busquem a Deep Web. Naquela época, todo mundo parecia obcecado com a tal liberdade total. Era como uma moda sombria, uma febre silenciosa que se espalhava pelos dormitórios, como um sussurro proibido. A galera falava de sites estranhos, fóruns onde ninguém usava nome verdadeiro. Conversas que, segundo eles, revelavam a verdadeira natureza humana. E com aquela arrogância típica da idade, eu achei que seria só mais um desafio, um jogo. Então eu entrei. Aos poucos fui me acostumando ao caos. As páginas lentas, os links quebrados, as salas que pareciam abandonadas há anos, nada daquilo combinava com o mundo colorido e artificial da web normal. Era como caminhar num corredor subterrâneo, cheio de portas metálicas enferrujadas. Algumas não se abriam, outras abriam sozinhas, como se estivessem esperando justamente a minha presença. Eu me sentia poderoso, e isso foi meu erro. Com o tempo, fui ignorando avisos que antes eu teria levado a sério. Parei de filtrar os conteúdos. Parei de fechar abas suspeitas. Comecei a clicar em qualquer link, qualquer sequência estranha de números, qualquer título que soasse absurdo demais para ser real. Eu queria ver até onde conseguia chegar. E quanto mais fundo eu ia, mais eu tinha certeza de que existia algo além da última camada. Algo que ninguém falava em voz alta. Numa madrugada qualquer, eu já nem lembrava quantas horas estava acordado, encontrei uma sala que parecia comum. O nome era simples, mas tinha algo errado no ar. Como se alguém estivesse de pé atrás de mim, observando. Era um ambiente organizado demais, limpo demais para estar num canto obscuro da rede. A lista de categorias era enorme, mas eu fui direto para as salas, que pareciam mais ativas. E foi aí que minha noção de realidade começou a falhar. Não vou descrever com detalhes o que havia ali. Não é porque eu não lembro. Eu lembro de tudo, mas porque existe um limite entre relatar e reviver. O que posso dizer é que algumas pessoas narravam coisas que fariam qualquer mente sã fechar a aba imediatamente. Só que eu não fechei. E não foi só curiosidade. Tinha algo naquela sala, algo que parecia puxar você para dentro, como uma respiração lenta e profunda, que coordenava o ritmo da página. Entre os usuários, havia um que se destacava. O apelido era Cultura 045. Não sei por que aquilo me chamou a atenção. Talvez pela frieza, talvez porque seus textos pareciam escritos de uma forma impossível de ignorar. Ele contava histórias sobre invasões, perseguições, obsessões violentas, histórias que soavam reais demais, histórias que não deveriam existir. Não me importava se era ficção ou não. O problema foi quando ele começou a postar provas. A sala inteira ficou estranhamente silenciosa. Ninguém enviava nada, ninguém reagia. Parecia que todos estavam inclinados para a tela ao mesmo tempo. Foi nessa hora que percebi que havia muito ali que não era gente curiosa explorando a internet profunda. A atmosfera tinha mudado, ficou pesada, como se o ar na sala do meu dormitório tivesse empedrado ao meu redor. Eu deveria ter saído, mas eu não consegui. As imagens apareceram antes que eu pudesse mover a mão para o mouse. Não eram explícitas, eram sugestivas. Sombras distorcidas, ambientes escuros, figuras estáticas capturadas em ângulos impossíveis. Não era gore, era muito pior. Era como se alguém tivesse fotografado o momento exato em que a maldade humana deixa de ser teoria e se torna presença. Uma coisa que me deixou paralisado. Ele começou a trazer pessoas. Haviam 3 que ele mostrava: um velho, uma senhora grávida e uma criança. Todas dentro de um tipo de jaula, amarrados, amordaçados. Uma visão que me congelou. Ele sorria e perguntava o que as pessoas queriam que ele fizesse. Só coisas horríveis e sórdidas. Se você tem estômago fraco, mesmo com o mínimo que eu vou dizer, pare de ouvir agora esse meu relato.
pois eu tentei, e como tentei sair daquela sala, mas meu computador estava totalmente bloqueado, e eu deveria tirar da tomada. Mas sinceramente, na época, o horror foi tanto, que eu nem cogitei essa possibilidade. Eles votaram no velho para ser o primeiro. Ele colocou esse senhor em uma maca que estava no centro da sala. Colocou uma mangueira no orifício dele e ligou. Saía água de tudo quanto é lugar. Coisa horrível. Ele desligava e esse senhor gritava: pelo amor de Deus, pare com isso. Os comentários no chat fervia. Entrou um outro cara encapuzado, que colocou o velho de costas, e sem aviso o molestou. Foi terrível. Os gritos e os pedidos de ajuda. Foi algo que sinceramente eu chorei vendo aquilo. Não conseguia me mexer. Mexeu com minha cabeça de tal maneira, que eu quis ligar para a polícia, avisar que aquilo estava ocorrendo. Mas quando coloquei a mão no meu celular, ele tocou primeiro e disse: se você não quer ser o próximo, não toque nesse telefone. Ele disse isso e desligou, mas não mostrou na filmagem, ele falando comigo. Deduzi que existiam muitas pessoas que o ajudavam. Enquanto isso, eles ainda estavam fazendo coisas inimagináveis com aquele senhor, e eu só sabia fazer era chorar se eu fosse contar todos os horrores. Vocês com certeza vomitariam. O senhor não aguentou tamanha tortura e faleceu. Nesse instante, várias pessoas aplaudiram e elogiaram aquela atrocidade, e depois foram atrás da grávida, e depois da criança. Desculpa, eu não vou poder contar. Só de relembrar, o meu estômago revira. Eu vomitei vendo aquilo e chorei muito. Estava desesperado. Teve cenas terríveis delas sendo molestadas, torturadas, humilhadas, e no final, não aguentaram tamanha crueldade. Se existe inferno, pode ter certeza, aquilo ali é o lugar, e as próprias pessoas são monstruosas e demoníacas. Depois disso, algo começou a interferir no meu computador. A tela piscava, as abas fechavam sozinhas, algumas janelas voltavam mesmo depois de fechadas. E por mais que eu tentasse, parecia que o site sabia quando eu estava tentando sair. Ele travava justamente no instante em que eu movia o cursor para longe. Quando finalmente consegui desligar o computador, percebi que tinha passado horas ali dentro. Horas que eu não lembrava. Minha mente estava estranhamente vazia, como se alguém tivesse cortado pedaços da minha memória e reorganizado o resto. Tomei um banho e passei o resto da madrugada acordado, olhando para a porta do quarto, como se esperasse alguém entrar. Não entrou ninguém, mas eu tinha a sensação de que, se eu abrisse a porta, alguém da sala que encontrei na Deep Web estaria do outro lado do corredor, esperando. E foi aí que o pior começou. Na manhã seguinte, enquanto caminhava pelo campus, comecei a reconhecer pessoas. Não pessoalmente, mas por algumas das vozes frias daquele fórum. Eu não podia acreditar que pertenciam a gente real, gente que passava por mim, que sentava no refeitório, que frequentava as mesmas aulas, pessoas que nunca deveriam saber que eu tinha visto suas histórias. E foi nesse dia que recebi a primeira mensagem. Uma notificação estranha, sem aplicativo associado, sem número, sem remetente, apenas 3 palavras: você desceu demais, e se contar para alguém, você será o próximo a estar naquela sala. A primeira semana após a mensagem foi um exercício de paranoia controlada. Cada olhar prolongado no corredor da universidade, cada cochicho que cessava quando eu me aproximava, era uma facada de gelo. Parei de frequentar o refeitório, troquei de lugar em todas as aulas, sentando-me sempre na última fileira, de costas para a parede e com a porta no campo de visão. As vozes que eu havia ouvido naquele fórum, relatos impessoais de coisas que não ouso repetir, agora tinham rostos. O rapaz do departamento de engenharia que sempre fumava do lado de fora da biblioteca, a moça quieta da filosofia que fazia anotações meticulosas. Eles não olhavam para mim, não faziam nenhum gesto ameaçador, e era exatamente isso que me enlouquecia. A normalidade deles era a prova da minha condenação. A decisão de sair veio depois do 3º acidente. Um estranho barulho de arranhão vindo do telhado do meu apartamento pequeno. À noite, meu notebook, que nunca deixava o modo avião, reiniciou sozinho, e por um instante, antes da tela apagar, mostrou uma imagem borrada de uma sala vazia com uma única cadeira. A gota d'água foi o pacote deixado na porta. Dentro, um velho telefone celular desligado, do tipo descartável. Não ousei ligar ele, mas foi como receber minha própria lápide antecipada. A fuga foi planejada com o frenesi de um animal encurralado. Não avisei a faculdade, não me despedi de ninguém. Peguei uma quantia em dinheiro que guardava para emergências. Comprei uma passagem de ônibus interestadual com um nome falso em uma lan house afastada,
usando um computador público. Deixei para trás o celular, o laptop, tudo que era digital. Peguei apenas roupas, documentos os verdadeiros, pois precisaria deles para recomeçar, e aquele terror visceral que agora era meu companheiro constante. A cidade nova em outro estado era maior e anônima. Arrendei um quarto minúsculo em um subúrbio barato, pagando adiantado 6 meses em dinheiro vivo. Encontrei um trabalho sem exigências, como auxiliar de estoque em um depósito, onde ninguém fazia perguntas. Comprei um telefone básico pré-pago com um número novo e só o usava para ligações essenciais ao trabalho. Nunca o conectei à internet. Pela primeira vez em meses, respirei. A lógica dizia que eu estava seguro. Eu havia cortado todos os fios. O primeiro sinal de que a lógica estava morta veio no 3º mês. No caminho do trabalho, passava sempre por um pequeno mercado. O dono, um homem gentil de meia idade, sempre me cumprimentava. Um dia, ao me ver, ele disse, casualmente, "Tá frio para essa época do ano, né? Parece até aquela sala que a gente evita." Ele continuou arrumando as caixas, como se não tivesse dito nada. Eu congelei. Podia ser uma frase aleatória, um deslize sem sentido do cérebro dele. Mas a palavra sala ecoou em mim como um gongo. Mudei de caminho no dia seguinte. Depois, foram os livros. Cheguei em casa e encontrei, encostado na porta do meu quarto, um livro velho de capa preta. O título havia sido arrancado. Dentro, todas as páginas estavam em branco, exceto uma, no meio. Nela, desenhada à mão com traços precisos, estava a planta baixa do meu prédio atual, com um X marcando meu quarto e meu nome. Não havia como, ninguém no prédio sabia meu nome real. Eu era Carlos para o senhorio. A perseguição não tinha a lógica de um thriller. Não havia carros escuros me seguindo, ou ameaças diretas. Era uma erosão lenta da minha sanidade. Uma demonstração de onipotência. Eles não queriam me pegar. Queriam que eu soubesse que a captura era inevitável. Um jogo psicológico que é tão perverso quanto qualquer tortura física. O telefone Pripango tocou uma vez. Atendi, em choque. Do outro lado, apenas o som de respiração leve e ao fundo o ruído digital inconfundível de uma transmissão de áudio online. Aquele chiado específico que tinha ouvido nas gravações do fórum, e alguém falou, "Te achamos, e se lembre, caso fale algo, você será o próximo." A ligação caiu. Mudei de quarto de novo, para uma pensão ainda mais decadente. Troquei de trabalho. Joguei o celular em um rio. Vivia apenas no dinheiro, movendo-me como um fantasma. Mas começaram a aparecer pichações perto dos lugares onde eu trabalhava. Símbolos abstratos, geométricos, que lembravam os avatares de alguns usuários mais ativos na sala. A certeza final, a que me fez parar de correr e simplesmente sentar no chão do meu novo cubículo, trancado, veio na lavanderia pública. Eu olhava, hipnotizado, para a máquina de centrifugar. Minhas roupas girando em um turbilhão sem fim. Na parede de frente para as máquinas, alguém havia colado um pequeno adesivo redondo, branco e discreto. Era o mesmo logotipo, o mesmo emblema digital, que servia de ícone para o fórum secreto da Deep Web. O lugar de onde tudo começou. Eles não estavam me rastreando por meio de tecnologia, de erros meus ou de pistas que eu houvesse deixado. Isso era mais profundo. Eles estavam infestando a minha realidade, tornando o mundo ao meu redor uma extensão daquela sala. Cada pessoa, cada objeto, cada espaço público podia ser um deles, ou um aviso deles. A rede deles não era de vigilância digital, mas de cumplicidade humana. Uma seita difusa, cujos membros eu não podia identificar, mas que me identificavam perfeitamente. Foi então, sentado no chão frio da lavanderia, observando aquele adesivo que ninguém mais parecia notar, que a fuga física perdeu todo o sentido. Eu poderia ir para o outro lado do país, mudar de nome e viver em uma caverna. Se a sala era um estado mental, um clube secreto cujos membros estavam em todos os lugares, então eu já estava dentro dela. Eles não estavam me perseguindo, eles estavam me dando as boas-vindas. E a porta, eu sabia, estava prestes a se abrir. E desde então, eu não tenho mais certeza do que encontrei naquela sala. Não sei se era um site, não sei se era um grupo, não sei se era algo vivo. O que sei é que ele continua me observando, continua me encontrando, não importa o que eu faça. Continua me lembrando que existe um ponto na internet onde a lógica deixa de existir e onde tudo o que você encara você de volta. E se você acha que está seguro, que é só fechar o navegador e seguir a vida, você está errado. Algumas portas
depois que são abertas, nunca mais se fecham. Por isso não digo o meu nome, e fujo daquilo até nos dias de hoje. Então, por favor, não entre na Deep Web, por mais curiosidade que você tenha, pois não compensa. As coisas que vi ali me perturbam até os dias atuais, pois os meus pesadelos são exatamente iguais às imagens que vi, e nem sequer denunciar eu posso. Senão o próximo serei eu. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like, ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.